Bom, pessoal, agora vamos estudar um conteúdo chamado de dinâmica. Se nós estivéssemos na escola, esse seria o nosso conteúdo da terceira unidade. Então, dinâmica, pessoal, é um ramo da mecânica que estuda duas coisas: o movimento de um corpo e as causas desse movimento. Então, se estuda o movimento, vai estudar o MRU, o MR e o V, que nós já estudamos, que é a parte de cinemática. Vai estudar toda a cinemática, que está incluído o MRU e o MRV, e também, pessoal, as causas que produziram o movimento. As causas está relacionada com as forças que produziram o movimento. Então, para estudar mecânica, a dinâmica, que é uma parte da mecânica, nós vamos usar as três leis de Newton. Então, quem foi Isaac Newton? Isaac Newton, que nasceu em 1642 e faleceu em 1727 na Inglaterra. Ele foi o físico, pessoal, que desenvolveu a dinâmica. Então é por isso que nós estudamos a dinâmica a partir das três leis de Newton. Então, qual é a primeira lei? Das três leis, qual é a primeira lei? A primeira lei, pessoal, que é a primeira lei de Newton, que foi quem desenvolveu esse assunto, é também chamada de lei da inércia. E ela diz que todo o corpo continua o seu estado de repouso. O que é repouso? Velocidade igual a zero, ou movimento uniforme, ou seja, o MRU. No MRU a velocidade é diferente de zero e tem um valor constante. Então, pessoal, uma partícula, um corpo que está no estado de inércia, ele só pode estar nesses dois estados, ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E sempre tem que estar em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, a lei da inércia, ela está relacionada ao estado de repouso, que significa velocidade igual a zero, e esse repouso é chamado de repouso estático. Por que é estático, pessoal? Porque o corpo se encontra com velocidade igual a zero. Então aqui, pessoal, é como se o corpo estivesse parado. Embora parado e repouso não são sinônimos, depois a gente vai ver, mas para a gente entender o conceito, a gente pode considerar que o corpo está parado, mas ele não está bem parado, ele está em repouso. E a segunda situação da primeira lei de Newton, pessoal, é quando o corpo está em movimento, mas não é qualquer movimento. É um movimento com velocidade constante. E o nome desse movimento é chamado de repouso dinâmico. Então veja que o corpo está em uma linha reta
que ele pode estar em repouso estático, entre aspas, é como se ele estivesse parado, ou ele pode estar em MRU, ou seja, ele pode estar em movimento, mas com velocidade constante diferente de zero. Então, nesse caso, ele também está em repouso, só que é um repouso em movimento, um repouso dinâmico. Para entender melhor, vamos ver aqui um exemplozinho. Só que antes do exemplo, vamos considerar essas duas situações o valor da aceleração. Então, pessoal, na primeira situação aqui, o corpo está parado. Ele está com velocidade igual a zero. Se ele está com velocidade igual a zero, tanto a velocidade final como a inicial são iguais a zero, ou seja, a aceleração é igual a zero. E aqui, pessoal, quando ele está em MRU, a velocidade é diferente de zero, mas ela é constante. Se ela é constante, implica que a velocidade final também é igual à velocidade inicial. Então, V menos V é igual a zero, dividido por ΔT, também é igual a zero. Então, aqui, pessoal, no repouso dinâmico, a aceleração é igual a zero, ou seja, nos dois casos, a aceleração sempre é igual a zero. Agora sim, vamos ver um exemplo de repouso estático. Seria, pessoal, a situação que você está dentro do ônibus. Aqui vamos supor que o ônibus está em repouso. Vamos imaginar que ele está parado. Se o ônibus está parado, né, pessoal, a velocidade do ônibus é zero e a velocidade das pessoas dentro do ônibus também é zero. Ou seja, as pessoas estão em repouso estático, velocidade igual a zero. Agora suponha que o ônibus ele acelerou. Agora, né, pessoal, ele está com velocidade diferente de zero. Qual é a tendência das pessoas dentro do ônibus? A tendência é a seguinte: se elas estão paradas, elas vão continuar paradas. Porque o corpo, né, pessoal, ele continua no mesmo estado que ele se encontra. Se está em repouso estático, vai continuar em repouso estático. Se as pessoas estão paradas, vão continuar paradas. Mas se o ônibus se movimenta, ele adquire velocidade. Como as pessoas estão paradas, o efeito disso é cair para trás. Então, as pessoas vão cair para trás nesse caso. O outro caso, pessoal, é no repouso dinâmico. No repouso dinâmico ocorre o contrário. Supondo que o ônibus está com velocidade constante diferente de zero, o ônibus está com velocidade v. Então as pessoas dentro do ônibus também estão com velocidade v, com a mesma velocidade. Vamos supor que agora, pessoal, o ônibus freia. Se ele freia, ele diminuiu de velocidade, mas as pessoas não. Porque quem foi freado foi o ônibus e não as pessoas. As pessoas continuam com a mesma velocidade. E qual é o efeito disso? Elas caírem para frente. Então, pessoal, se elas estão em movimento, a tendência delas é continuar em movimento. Se estão paradas, continuam paradas. Se estão em movimento, a
tendência a continuar em movimento. Isso é a primeira lei de Newton. Nós temos também, pessoal, a segunda lei de Newton, e ela diz o seguinte, que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da massa de um corpo pela sua aceleração. Ou seja, aqui tem uma pessoa que empurra um corpo. Ela empurra o corpo com uma força F. Então, o corpo, né, pessoal, que tem massa M, vai adquirir uma aceleração A. E qual é a relação entre a força, massa e aceleração? É a segunda lei de Newton, também chamado de princípio fundamental da dinâmica. Qual é a relação? Que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da massa de um corpo pela sua aceleração, ou seja, a força, né, pessoal? A força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Então, Fr será a força resultante, unidade de força resultante no sistema internacional é o N de Newton. A unidade de massa, o M é a massa, no sistema internacional será o quilograma. Força no sistema internacional é Newton. Massa é quilograma e o A é aceleração, nós já sabemos. A aceleração sempre é medida no sistema internacional em metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, a segunda lei de Newton é somente uma fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aqui temos também, pessoal, a terceira lei de Newton, que ela diz o seguinte, que para toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, ou seja, mesmo valor, mesma direção, as forças elas estão sempre numa linha reta e no mesmo sentido, né, pessoal? O sentido tem a ver com os sinais. Os sinais são opostos. Um será mais e o outro será menos. Então aqui temos um exemplo. Temos essa menina empurrando uma parede, né, pessoal? Aqui é uma parede. Então, pessoal, ela executa, ela empurra a parede, então ela está exercendo uma força de ação sobre a parede. Só que a terceira lei de Newton, ela diz que toda ação corresponde a uma reação. Então a parede, né, pessoal, vai executar sobre a menina uma força de reação, porque toda ação corresponde a uma reação. Vamos supor que ela está empurrando a parede com uma força de 10 newtons. Então aqui, né, pessoal, é a força de ação. A terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação. Então a parede vai empurrar a menina, né, pessoal, com a força de reação, com a mesma força, o mesmo valor. Toda ação vai ter uma reação de mesmo valor, ou seja, mesma intensidade.
mesma direção. Então, né, pessoal, aqui nós podemos traçar uma linha reta e essas duas forças estão em cima dessa mesma linha, ou seja, as forças têm a mesma direção e têm sentidos opostos. Os sentidos têm a ver com sinais. Então, quando ela empurra a parede, por exemplo, com a força de 10 newtons, será mais 10 newtons. E a parede vai empurrar ela com a força de reação, de mesma intensidade, mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. Então, se ela empurra com mais 10 newtons, a parede empurra a menina com menos 10 newtons. Então, as forças são sempre as mesmas, com sinais opostos, porque os sentidos são opostos. E aqui, pessoal, vamos fazer uma questão. Nós temos aqui uma questão bem simples. Nós temos aqui um corpo de massa 5 kg. Então, a massa do corpo é 5 kg. É empurrado por uma força de 30 newtons. Então, a força que empurra o corpo vale 30 newtons. Ele quer que a gente calcule a aceleração do corpo, né, pessoal? Para achar a aceleração, só usar a segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, pessoal, é uma fórmula. E ela diz que a força resultante aplicada em um corpo é a massa do corpo vezes a sua aceleração. Então, a força que empurra o corpo, a questão disse, foi 30 newtons. A massa do corpo, a questão também disse, né, pessoal? 5 vezes a aceleração. Então, mais 5A muda de lado, fica menos 5A. E o mais 30 muda de lado, fica menos 30. O número da frente ficou negativo, então é conveniente multiplicar por menos 1. Então, pessoal, 5A, menos com menos mais, menos com menos mais. 5A igual a 30. Quem é o A? 30 dividido por 5. O 5 passa dividindo. Quem é a aceleração, pessoal? 30 dividido por 5 dá 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração adquirida pelo corpo é 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer agora o exemplo 2. Então, nós temos, pessoal, um carro de massa 500 kg. Então, nós temos um carro de massa 500 kg. Varia sua velocidade de 36 km por hora. A primeira velocidade que a gente lê é a velocidade inicial. Velocidade inicial, 36 km por hora. Para 108, pessoal, quilômetros por hora. É a velocidade final. Ela variou de velocidade em 5 segundos. Então, quem é os 5 segundos? Vai ser o tempo. 5 segundos. Então, pessoal, ele quer que a gente calcule a força aplicada pelo motor do carro para movimentá-lo.
Então, o motor do carro, né, pessoal, que está aqui na frente, fez a velocidade do carro variar de 108, de 36 para 108 quilômetros por hora. Ou seja, o motor do carro, né, pessoal, aplicou uma força sobre o carro e ele se movimentou. Como ele se movimentou, ele variou de velocidade. Então, a força do motor fez o carro mudar de 36 quilômetros por hora para 108 quilômetros por hora em 5 segundos. Então, pessoal, ele quer saber qual foi a força aplicada pelo motor do carro. Então, inicialmente, nós temos a velocidade em quilômetros por hora, né, pessoal? Temos que transformar para metros por segundo. E temos também, pessoal, a equação de Torricelli. Temos também a fórmula da força, porque a questão ela quer a força aplicada sobre o carro. E nós temos também uma outra equação: vermes voadores atacam a Terra. Então, pessoal, ele quer saber a força que o motor fez para movimentar o carro. Então, a força que o motor fez é a massa do carro. Quanto vale a massa do carro? A massa do carro vale 500 vezes a aceleração. Então, qual fórmula nós vamos utilizar para encontrar a aceleração? Então, nós precisamos encontrar a aceleração para descobrirmos a força. Falta ainda, né, pessoal? Descobrir a aceleração. Então, nós vamos usar a equação de Torricelli ou vermes voadores atacam a Terra. Observe, pessoal, que a questão ela deu o tempo, 5 segundos. Então, nós vamos estudar, vamos utilizar uma fórmula que tenha tempo. Então, Torricelli não tem tempo, tem ΔS. Então, Torricelli não vai servir para a gente. Nós temos que usar a fórmula que tem tempo. E quem tem tempo, V é igual a V0 mais AT. O problema é que as velocidades estão em quilômetros por hora. Temos que transformar para metros por segundo. Então, né, pessoal, 36 quilômetros por hora, a gente está em quilômetros por hora, vamos para metros por segundo. Então, a gente vai dividir 36 dividido por 3,6. Tira a vírgula, fica 36. E põe o zero do outro lado. Então, pessoal, 36 por 36 dá 1. 1 vezes 36, 36. 36 menos 36, 0. E esse zero coloca aqui, né, pessoal? Então, a velocidade inicial, que é 36 quilômetros por hora, é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Então, a velocidade inicial será 10 metros por segundo. E a velocidade final foi 108 quilômetros por hora. Não podemos fazer a conta em quilômetros por hora. Então, vamos transformar para metros por segundo. Novamente, divide por 3,6. Tira a vírgula, né, pessoal? Fica 36.
e aí coloca um zero do outro lado. 108 dividido por 36 dá 3. 3 vezes 6, 18, vai a 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 108 menos 108 dá 0. E esse 0 coloca aqui. Então a resposta é 30. Então, pessoal, aqui é 30 metros por segundo. Pronto, então agora vamos encontrar a aceleração e depois vamos colocar aqui na fórmula da segunda lei de Newton para encontrar a força aplicada pelo motor do carro para variar de velocidade. Então a velocidade inicial foi 30, a velocidade final foi 30, a velocidade inicial foi 10, mais a aceleração que não sabemos, e o tempo, a questão falou que foi 5. 30 igual a 10, e A vezes 5, 5A. Mais 5A muda de lado, fica menos 5A, 10, e o mais 30 muda de lado, fica menos 30. Então, pessoal, como o número da frente ficou negativo, é conveniente multiplicar por menos 1. Menos com menos, 5A, mais com menos, menos 10. E menos com menos, mais 30. 5A, menos 10 mais 30. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. 30 menos 10, 20. Então, pessoal, quem é a aceleração? 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Por que a aceleração deu positiva, né, pessoal? Deu mais 4, porque a velocidade aumentou de 36 km por hora para 108 km por hora. Então é uma aceleração, por isso que ela deu positiva. Só que para aumentar de 36 km por hora para 108 km por hora, o motor do carro realizou uma força. E quanto vale essa força? A força que o motor realizou é a massa do carro, que a questão falou, 500 kg, vezes a aceleração. Nós já achamos a aceleração, que deu 4. Então, a força aplicada pelo motor do carro